Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jasmin Schott, eu sou aluna de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense. Hoje eu estou aqui com as minhas colegas Roberta Vettorazzi e Letícia Jander, na disciplina de Linguagem Escrita, da Aquisição ao Desenvolvimento, que é ministrada pela professora doutora Tatiana Bagetti. Bom, nessa disciplina nós criamos o podcast Pode Falar, em que nós convidamos fonoaudiólogos e profissionais da saúde para falar sobre questões relacionadas à aquisição da leitura e da escrita infantil e os seus transtornos. Esse aqui é o episódio 1. Vale lembrar que esse podcast também está sendo produzido por nossos colegas que estão hoje nos bastidores, a Ana Júlia Macedo, a Yara Demani e a Ana Luísa Alves. Isso aí, mas pessoal, vamos falar sobre a importância do processamento fonoaudiológico para a leitura. E para isso nós contamos com a presença de uma convidada muito especial, a Ienise, tem graduação em fonoaudiologia pela Universidade Federal Fluminense em 2016, é mestre em linguística pelo programa de pós-graduação em estudos de linguagem 2021. Ela também é doutoranda pelo programa de pós-graduação em estudos de linguagem. Tem uma linha de pesquisa e áreas de concentração, estudo de psicolinguística, aquisição bilíngue da linguagem. É nativa da língua espanhola, com fluência em inglês, italiano e português. Tem experiência clínica nas áreas de distúrbios da aquisição da linguagem oral e escrita, distúrbios da fala, distúrbios de tratamento de aprendizagem, transtornos na aquisição da fala e linguagem monolíngue e bilíngue, experiência clínica com crianças em processo de aquisição bilíngue da linguagem. Seja muito bem-vinda, a gente agradece muito por você estar aqui, e pode falar um pouco, brevemente, da sua história, como você descobriu a fonoaudiologia, fique à vontade. Bom, primeiramente, bom dia para todos vocês. Eu não sou nativa brasileira, né? Eu sou cubana, cheguei no Brasil tem 15 anos e vim acompanhando meu esposo, que ele fazia na época mestrado, né? Cheguei aqui em Friburgo e conheci o curso, né? Comecei a me interessar, pesquisar o que era, prestei o vestibular na época, era vestibular ainda, né? E passei, me apaixonei pelo curso, né? Sempre tive esse interesse pela linguagem e acabei entrando na área da linguagem infantil, na aquisição da linguagem oral, escrita. Então foi assim que eu comecei nessa caminhada até hoje. E para completar um pouco, segundo o seu currículo, você tem uma especialização em linguagem, né? E o seu doutorado tem um tema principal, que é o do nosso podcast, que é o processamento fonológico. E a gente sabe que o processamento fonológico ele é essencial para a aquisição de leitura e escrita, que ele envolve habilidades como nomeação automática rápida, memória fonológica. E a gente queria que você falasse um pouco dessas habilidades, destrinchar um pouco o que elas são. Bom, a gente pensa, né, no processamento fonológico a partir de um método fônico, né, de um método que envolve a fonologia, os sons, né, e como eles se articulam dentro da língua. Se a gente começar pelo processamento pela consciência fonológica, a gente tem que a consciência fonológica, ela é uma habilidade cognitiva, né? Ela tem uma raiz cognitiva. Aliás, o processamento fonológico como um todo, ele é um componente, são componentes cognitivos que se articulam entre si e dão suporte para essa aquisição da leitura, né? Então, a consciência fonológica, ela vai envolver a habilidade de manipular os sons, de integrar esses sons, de distinguir, por exemplo, se um som rima com o outro no final da palavra, se as palavras começam com sons iguais. São habilidades que permitem que a criança, principalmente a gente está falando aqui da aquisição da leitura, então permite que a criança entenda e compreenda como os sons se intercalam entre si, interagem entre si durante o processo de aquisição da leitura. A memória de trabalho fonológica, por outro lado, ela é a capacidade que a criança tem de reter, por um breve período de tempo, esses sons que fazem parte da nossa língua, né? E ela tem a capacidade, então, de reter por um curto período de tempo para depois ela empregar em alguma tarefa.
né? Como, por exemplo, um ditado, por exemplo, a dificuldade da criança conseguir reter esses sons, ele vai ter uma repercussão na hora da leitura. Por exemplo, ela pode esquecer que a palavra sapato no início tem sa e pode escrever pato ou pode ler pato. Então, ela vai ter uma dificuldade de reter na memória por um curto período de tempo esses sons. A nomeação seriada rápida já é a habilidade que o nosso cérebro tem de acessar o léxico, a representação mental que a gente tem por exemplo, a gente está falando de leitura, por exemplo, de uma letra, de um grafema, né? Então, a criança, por exemplo, ela precisa acessar de forma rápida, sequencial, esses sons na hora da leitura, por exemplo, entender que P, A, T, O tem que vir articulado um atrás do outro de forma rápida. Então, a criança que tem dificuldade da nomeação seriada rápida, ela vai ter dificuldade de resgatar essas representações mentais desses grafemas. Então, ela pode ter dificuldade com a soletração, ela pode ter dificuldade na hora de começar a ler uma palavra, ela se perde, ela não entende, ela não consegue pensar qual que é o som que aquela letra faz, que aquele grafema tem e como ele está representado na nossa fala. Então, basicamente, são habilidades cognitivas, esses três componentes, que eles vão ter toda a repercussão no processo de leitura, da aquisição da leitura dessa criança. E é interessante, né, Jenny, a gente falar, né, que é importante tanto para a criança que tem desenvolvimento típico, quanto aquela criança que tem algum transtorno, né? Geralmente a criança que tem algum transtorno, uma dislexia, um transtorno de aprendizagem, ela vai ter dificuldade em alguma dessas habilidades ou todas essas habilidades, né? Então, elas são habilidades essenciais, né, que a gente pode estimular desde o início do desenvolvimento, né, quando a criança está já na pré-escola, né? Então, assim, a gente não precisa avaliar só quando a criança está nos anos iniciais, né? Então, são habilidades que, integradas, elas permitem como que a criança, ela reconheça, né? Faça essa associação, fonema, grafema, né? E assim, tem algumas habilidades, por exemplo, falou da consciência fonológica, né? Então, tem as habilidades intrassilábicas, né? As habilidades silábicas e as habilidades fonêmicas, né? Isso. Então, tem algumas habilidades, por exemplo, a rima, a literação, que elas vão ocorrer antes da criança, Isso. né, desenvolver a leitura escrita, né? Então, é importante a estimulação dessas habilidades, né, antes desse processo de aquisição. Então, a criança vai tendo o desenvolvimento dessas habilidades de processamento fonológico, ela chega na aquisição da leitura escrita, como você falou, o melhor método no método fônico, né, que a criança vai fazer a associação fonema-grafema, e essas habilidades vão auxiliar, né, a criança a realizar essa decodificação, e aí quando a criança realizar essa decodificação, ela vai desenvolver outras habilidades mais complexas de consciência fonológica, até de processamento fonológico, né, como, por exemplo, as habilidades fonêmicas, né, que o domínio das habilidades fonêmicas, ela só vai vir com a aquisição da leitura escrita, né? Porque essa habilidade fonêmica ela é dependente da instrução formal, né? E é legal a gente une o processamento fonológico e fala das três, mas é legal a gente também separar para depois a gente conseguir avaliar corretamente, Isso. né? Essas habilidades para aquela criança que tem dificuldade de aquisição da leitura escrita, né? Onde ela tem dificuldade, né? Será que são nessas três habilidades? São outras habilidades neuropsicológicas, né? Será que é mais a consciência fonológica? É mais a nomeação rápida? Para depois a gente conseguir estimular, né? De forma Exatamente. adequada, né? Uhum. Bom, continuando um pouco aqui, né, de acordo com a literatura, sabe-se que a consciência fonológica é uma das habilidades preditoras da alfabetização, né, foi até um pouco que vocês comentaram agora, e aí a gente pensando nisso, a gente teve essa curiosidade de como que essas habilidades, elas podem ser estimuladas na idade pré-escolar, né, antes da alfabetização, e quais são os tipos de atividade práticas que podem ser usadas para estimular a consciência fonológica antes da alfabetização, né? Pegando assim até um gancho sobre o que a Tati estava falando, a gente entende que o processo de aquisição de leitura, ele não começa no primeiro ano da alfabetização. Ele é um processo que começa, eu gosto de pensar que ele começa muito antes, lá com a aquisição da linguagem oral, especificamente, né? Posteriormente, né, a criança já entra
na creche, né? E já começam ali a ter interação entre eles, a tia fazendo atividade de cantigas, né? Cantigas. De musiquinhas, enfim, pegando ritmo. Ali já começa a criança a ter também contato de alguma forma com o que posteriormente, igual a Tati falou, vai ser empregado para se apoiar nesses sons, na consciência fonológica, né? Então, o professor da creche, dos primeiros anos, né? Ele pode empregar essas atividades, ele pode, por exemplo, usar jogos interativos que tenham rima, que tenham aliteração, que é a identificação da sílaba inicial, que tenha, por exemplo, historinhas que contem relatos, assim, que contem histórias, mas que contenham também rimas, jogos de divisão de sílaba com palmadas, com palmas. Vocês vão tirar isso com palmas. Ele vai ter, por exemplo, jogos de... Eu gosto muito dos jogos da memória, por exemplo, que envolvem frutas, que envolvem outros elementos, assim, que fazem parte do mundo da criança. Então, o professor dos primeiros anos, antes da alfabetização, ele precisa pegar todos esses elementos, né, todas essas atividades voltadas para brincar com sons. Porque é isso que a criança precisa desenvolver nesse momento. É tipo um preparo para ela, então, como a Tati falou também. Quando a criança entra no primeiro ano, ela já tem algumas habilidades, principalmente da consciência fonológica, consciência silábica, né, e consciência intrassilábica. Consciência silábica, por exemplo, o tamanho da palavra, que a palavra, por exemplo, formiga é uma palavra grande, e a palavra elefante, não porque representa um elefante precisa ser maior do que formiga. Então, a criança vai pegando esses elementos através da brincadeira, né? Através dessa interação lúdica junto com os colegas. As atividades, né, que podem ser desenvolvidas, elas são bem interessantes, porque assim, tanto o professor, né, pode desenvolver atividades, quanto também o papel do fonoaudiólogo na escola, Também. né? Então a gente tem que pensar que o fonoaudiólogo não está só na clínica, está também na clínica, mas está em outros espaços, né? Então pode estar, né, em unidades básicas de saúde, pode estar na escola também. A gente tem que avançar muito, né, nesse percurso para o fonoaudiólogo estar mesmo presente, né? Mas a gente sabe dessa importância desse trabalho do fonoaudiólogo na escola, né? Então, assim, que tipo de atividade, né? Pode fazer várias atividades, né? A partir de um diagnóstico estacionário, vai fazer na escola e desenvolver as atividades que são necessárias na escola. E assim, por exemplo, se a gente chegar numa escola e for identificado que tem várias crianças com queixas de dificuldade de aprendizagem, né? E crianças que, ou com algum transtorno já identificado de leitura escrita, alguma dislexia, que tipo de atividade a gente pode orientar os professores, né? Então, a gente pode orientar para a realização de atividades envolvendo rima, como a Jenny falou, envolvendo a literação, desenvolver jogos com essas crianças, cantigas de roda, livros infantis com rima, livros infantis com a literação. Então, tem várias atividades que a gente pode desenvolver, tanto crianças, vocês falaram da pré-escola, né? Crianças de 5 anos, 4 anos, 5 anos, né? E a gente pode desenvolver, claro que a gente não vai trabalhar nesse momento no nível do fonema, mas a gente vai trabalhar no nível silábico, né? No nível da rima e da literação, né? Então tem várias atividades. E teve um trabalho que foi desenvolvido até aqui na UF, por uma menina que fez o TCC, e a gente até produziu depois um artigo científico e ela desenvolveu, agora eu lembrei desse trabalho, um trabalho bem interessante, que ela investigou as habilidades de processamento fonológico, tá? E em crianças na idade pré-escolar, fez uma avaliação, e aí depois ela estimulou essas habilidades por meio de jogos, brincadeiras e práticas de letramento. Então ela pegava, por exemplo, a história dos 3 porquinhos, contava a história, depois ela realizava jogos de rima, de aliteração com essas histórias, e aí comparou com o grupo controle, né? Fez mais ou menos, acho que foram umas 13 sessões, depois a gente vai deixar no link o artigo que foi publicado, né? E comparou
comparou os grupos, né? Então, realizou a intervenção num grupo experimental e no outro grupo ela não realizou. Então, depois de mais ou menos umas 3 sessões, ela comparou os grupos. E aquele grupo que teve estimulação das habilidades de consciência fonológica e habilidades práticas de letramento, ele evoluiu muito mais em relação às habilidades, especialmente de consciência fonológica, do que o outro grupo. Então, isso é bem interessante, porque essas crianças, elas tiveram, né, estimulação dessas habilidades. É claro que depois a gente foi lá e estimulou as crianças que tinham né, do grupo controle, né? Então, a gente realiza a pesquisa e depois estimula, né? Então, essas atividades, elas são super importantes, né? Não só para a gente fazer na clínica com aquela criança que tem um transtorno, mas com as crianças que estão na pré-escola de uma forma preventiva, né? Porque a gente sabe que são habilidades que são muito importantes, que a gente estimular possivelmente aquela criança que teve aquela estimulação, ela tem um risco menor para poder ter uma dificuldade de leitura e escrita depois, né? E o professor que já está ali, né, com essas crianças na pré-alfa, enfim, ele identificando essa criança que está tendo dificuldade em acompanhar a turma nessas atividades que estão sendo propostas, ele também pode identificar, né, e trabalhar numa intervenção até precoce. E já é uma criança que precisa ser acompanhada mais de perto quando ela for para o primeiro ano, né? Por quê? Porque como essas habilidades elas são preditoras, elas têm a capacidade de identificar de forma precoce para a gente conseguir intervir quando ainda está no começo, né? Porque assim, a gente sabe que, você falou no início do método fônico, né? Método fônico, processação fonema-grafema. Tem outros métodos, um método mais global, tem outros tipos de métodos de alfabetização. A gente não vai poder interferir muitas vezes no método, né? Porque a gente trabalha, a gente não está lá na escola, a não ser que o fonoaudiólogo, a gente consiga participar de um planejamento, né? Do projeto político-pedagógico da escola, mas isso Seria o ideal, ideal, né? Mas a gente sabe que o método fônico é um método mais efetivo, né? Só que assim, como a gente muitas vezes não pode ter governabilidade para alterar isso, a gente pode, independente do método de alfabetização, né? Se não for o método fônico, a gente pode estimular essas habilidades de consciência fonológica que elas vão facilitar o desenvolvimento da leitura escrita. Então. Sim. Dando um pouco continuidade até no que vocês estão comentando, a gente sabe que dificuldades no processamento fonológico podem impactar na autoestima dessas crianças, né? E até mesmo na percepção dos pais, porque a gente sabe que no ambiente escolar tem muita essa coisa de comparação, de metas que precisam ser atingidas, que a criança precisa se desenvolver até certa idade, saber certas coisas até certa idade. Então, que sinais a gente pode identificar para a gente passar para os professores e para os pais de que aquela criança está tendo algum tipo de dificuldade mesmo nesse processamento fonológico? Bom, para os pais, já é uma questão que fica. Eu acho que os pais, o papel fundamental dos pais, ele vai mais voltado para essa estimulação em casa, né? Você fazer rotina de leitura compartilhada, por exemplo, antes da hora do sono, você senta e ali na cama mesmo compartilha o livro, a historinha que ele gosta, levar a criança, por exemplo, uma biblioteca, estimular ela para ler livros, assim, a criança Sim, ensaia colocá-la nesse muito mundo, né? isso, inserir ela exatamente no mundo da leitura, né? Os pais, eles têm essa habilidade. Aquelas musiquinhas que a gente canta, borboletinha, tá na cozinha, aquilo tudo tem rima, né? E conforme a criança vai entrando em contato com isso, vai criando também outras habilidades que posteriormente vão ser essenciais, né? O professor, por outro lado, ele tem esse papel que a gente acabou de comentar um pouco, né? Mas como é que ele pode, então, identificar esses sinais? É exatamente através disso. Eu acho que eu acabei meio que inserindo a resposta na resposta anterior, mas ele pode, sim, perceber, por exemplo, que a criança, se for, por exemplo, um professor antes da alfabetização, aquela criança que não consegue acompanhar as rimas, que não consegue acompanhar essas propostas que ele está tendo para estimular a consciência fonológica, a gente entendendo que seria um colégio que vai posteriormente entrar num método fônico, né? Agora, na alfabetização em si, é aquela criança que quando, por exemplo, ela precisa identificar rimas especificamente na leitura, ela não vai conseguir. Ou na conversão grafema-fonema, porque quando a criança aprende a ler,
ela precisa adquirir o princípio alfabético, né? O princípio alfabético, ele é baseado na conversão dos sons da fala com a representação gráfica, que são chamadas comumente de letras, né? Essa habilidade de converter, né, é basicamente o princípio alfabético. Uma vez que a criança conseguiu dominar aquilo, ela já consegue ler qualquer palavra, inclusive pseudopalavras, que são palavras inventadas que não existem, né? Por quê? Porque ela aprendeu o código, né? Agora, a criança começa a ler, e a literatura traz isso, através de uma rota que chama rota fonológica, né? A rota fonológica é exatamente isso, é o princípio alfabético, é a conversão dos sons em grafemas, né? Do som das palavras em letras, vamos falar assim. Agora, o que que acontece? A criança que fica ali, fica e não consegue, se perde, ela vai esquecer o som que a letra faz, ela esquece como é que, por exemplo, P articula com A e faz pá, por exemplo, e a gente começa, esse método fônico, ele é ideal começar por sons que são bem expressivos e bem visuais, que a criança consegue, P, B, T, D, sons que estão aqui na frente, né? São mais fáceis, man, né? Então, essa criança vai ficar ali, não consegue resgatar esse som que essa letra faz, esse grafema faz, né? Ela fica, por exemplo, esquecendo sílabas, tira uma sílaba do final, ou esquece a sílaba do meio, ou ela se perde, por exemplo, num ditado simples, né, de sílabos, por exemplo, ela vai ter dificuldade na soletração, ela começa a dar sinais de que alguma coisa está acontecendo, então ficar atento para isso, principalmente nos anos bem iniciais, é fundamental. Por quê? Igual a Tati falou, dificuldades ou um déficit no processamento fonológico, ele é indicativo, né, de um possível risco depois para dislexia, para transtornos de aprendizagem global, para outros elementos que depois vai, né, lá na frente fica mais difícil numa intervenção fonoaudiológica, por exemplo, né? Então, o professor tem essa habilidade, essa capacidade de acompanhar de perto e de ficar atento para essa identificação precoce, né, dessas dificuldades que ficam muito evidentes, né, que a criança está tendo, sim, uma dificuldade. E eu não estou me referindo aqui, por exemplo, faz parte que a criança vá confundir o P com o B, né, por quê? Porque são letras que elas guardam uma representação gráfica similar. O que muda do P para o B, o D para, né, para o Q, por exemplo, é a orientação. O P, né, ele vai ter a barriguinha voltada para a direita. Já o D vai com a barriguinha para, né, e aí ela pode se perder, sim, e não entender, por exemplo, e fazer o som de outra letra, né, de outro grafema. Isso faz parte, mas faz parte até um certo momento e de uma certa forma, né? Tem coisas que não fazem parte do desenvolvimento, né? E isso já precisa ter uma atenção mais pontual. Eu acho que uma das questões também que a gente tem que perceber é que, assim, ó, o professor sempre observar aquela criança. Claro que a criança ela vai se desenvolvendo, cada uma tem, né, uma forma de desenvolvimento, mas a gente tem a turma inteira, né? Então, assim, aquela criança que a turma inteira está seguindo o ritmo, aquela criança está demorando muito para acompanhar aquela turma, né? Aquela criança que na hora de realizar a associação fonema-grafema, ela tem uma dificuldade maior, ela parece que esquece, esse é o P, mas qual é o som? É o B, uma hora ela fala o B, outra hora ela troca por outro som, que demora para fazer a associação fonema-grafema. Aquela criança que na pré-escola teve muita dificuldade, como você falou, com rima, com a literação, para saber o nome da letra, mas não adianta só saber o nome, tem que saber o som da letra. Então, aquela criança que não está acompanhando a turma, né? Então, encaminhar para uma avaliação, né, fonoaudiológica o quanto antes, porque pode ser uma dificuldade de aprendizagem por fatores extrínsecos, mas pode ser um transtorno por fatores intrínsecos, né, por uma alteração neurobiológica. Mas para saber o quanto antes encaminhar, né, para uma avaliação é melhor, né?
E também, além das questões, a gente está focando aqui no processamento fonológico, né? Sim. Mas também existem outras, né, habilidades. Pode ser que a criança tenha uma dificuldade de atenção, aquela criança é muito agitada, aquela criança que tem TDAH, ela não consegue nem chegar e sentar. A porta de entrada, a gente é a atenção, né? Se a criança não presta atenção, como é que ela vai fazer associação fonema-grafema? Se ela está prestando atenção em tudo. Se a criança não tem o freio inibitório, aquela criança que não consegue parar e sentar, né? O que é o freio inibitório? A gente inibir outras informações para concentrar a atenção para a resolução de uma meta, de uma tarefa específica, né? Então aqui, por exemplo, está silencioso, poderia estar com barulho grande, mas eu teria que filtrar aquele barulho para prestar atenção na fala, né? Então são outras funções neuropsicológicas que são importantes também, que atuam junto com o processamento fonológico para aquisição da leitura escrita. E aí um profissional habilitado, um fonoaudiólogo, né? E também tem uma avaliação neuropsicológica, né? E psicopedagogo podem fazer essas avaliações para identificar onde que está a alteração, né? Mas é sempre importante o encaminhamento para o fonoaudiólogo, né? Uhum. Não, e existe também a criança que eu fiquei resgatando assim, a criança que ela lê, mas ela não entende a palavra, ela não acessou o significado. E isso inicialmente também faz parte. A criança vai, porque ela está apenas aprendendo a converter, né? Uma vez que ela domina isso, a memória de trabalho fonológica, como é que vai acontecer esse processo? A memória de trabalho fonológica, ela precisa reter esses elementos para ela acessar, então, de forma sequencial e rápida, ali a representação mental que ela tem, e depois ela acessa o significado da palavra, né? Inicialmente, faz parte que a criança, talvez ela vai ler e ela não entende o que ela leu, mas isso é um processo que dura muito curto, um processo muito curto, né? Mas aquela criança que já está lá, né, igual a Tati falou, a turma inteira está lá na frente, ela ainda está lá atrás, convertendo e sem acessar o significado, ali também tem um elemento para ser olhado, né? Porque a rota fonológica está sendo empregada, mas conforme a rota fonológica vai sendo automatizada, né? A criança vai ganhando. E eu costumo falar que a gente aprende a ler lendo, igual a gente aprende a andar andando, a correr correndo, a andar de bicicleta andando de bicicleta. Não tem outro jeito. A criança aprende a ler lendo. Quanto mais ela lê, mais ela automatiza aquela habilidade e mais fácil, então, ela vai acessar o significado de forma automática. Então, ela vai empregar a outra rota que eu acabei nem comentando, que é a rota lexical, que é a rota do acesso ao significado. Então, ali a gente pode falar que quando a criança já domina a rota lexical, ela já se tornou uma boa leitora, né? Conforme ela vai treinando, ela vai aprimorando, né? Mas ela já está lendo. É que para ter uma leitura efetiva, ela tem que decodificar, tem que São compreender, vários tem que ter passos. fluência, né? Então não quer dizer que ela tá lendo, que ela tá entendendo o que ela tá lendo. Isso frustra muito os pais também, porque na hora de fazer o dever de casa, por exemplo, tem até vídeos disso, né? Você já viu alguns na internet? Vídeos do pais que falam, por exemplo, B com A, L com A, bala. Só que B com A não faz ba, né? B com A faz BA. Então, por isso a importância também do método fônico, né? Jenny, acho que você acabou respondendo um pouco da pergunta que eu ia fazer, mas é que a Letícia também comentou que a fluência leitora, ela é uma das habilidades para ter uma leitura eficaz, né? E que é uma leitura precisa, rápida e com prosódia. E aí, como que você acha que o processamento fonológico ele vai estar relacionado com essa fluência leitora? Ele tem tudo a ver. Ele realmente é a base, igual, resgatando, eu gosto muito dessa articulação com a Tati. A gente sempre tem né, esse engranamento assim, bem legal. A Tati acabou comentando, né, que existem outras habilidades que precisam focar, né? Mas o processamento fonológico, ele tem essa base fundamental para o processo da fluência leitora, né? Porque, como eu acho que, né, pela sua pergunta, eu também comentei anteriormente, a criança vai aprendendo a decodificar, né, vai adquirindo o princípio alfabético através dessa conversão sons-grafema, né, e aí a gente entende que é um processo que começa bem devagarinho. Posteriormente, ela vai adquirindo essa habilidade, vai ficando mais automática. O que isso quer dizer?
No início, ela vai usar muito da memória de trabalho fonológica. Essa alçada de apenas sons, ela vai se apoiar muito nisso, né? Vai ficar sobrecarregada a memória de trabalho fonológica, porque ela está ali convertendo e ela precisa reter na mente esses sons para não errar na hora da leitura, né? Então, conforme ela vai automatizando essa tarefa, a memória de trabalho vai ficando mais liberada. E o acesso, então, ao significado através da rota lexical, então, vem de maneira rápida, automática. Isso não quer dizer que a criança vai deixar de usar a rota fonológica. Pelo contrário, elas se retroalimentam, né? Mas a rota lexical é a rota do bom leitor. É a rota que ela acessa o significado de forma rápida. Mas, por exemplo, se a criança que está no primeiro ano encontra uma palavra nova, ela vai, então, recorrer à rota fonológica para conseguir decodificar. E você vê muito isso, inclusive, em crianças que já estão no terceiro, no quarto ano, que supostamente são bons leitores já, mas assim que encontram, por exemplo, no cartaz na rua, uma palavra difícil, uma palavra longa, uma palavra que tem um X, né, que tem um Y, que tem um Z, ela vai se deparar ali e vai, então, ter que voltar para a rota fonológica para depois, então, acessar o significado, Sim, né? até nós mesmos, né? Depois de Sim, adulto, sim. quando a gente... Todo mundo faz Todo isso, né? Lembra do teste que eu fiz na aula? Uma Sim, defesa de sim. pseudopalavras, né? Então, Então, pega uma pseudopalavra grande e a gente vai ter que ler devagarinho. tem que ler Se devagarinho. você nunca viu aquela Mas não tá palavra, no nosso léxico ainda, né? A gente tem que ir pausadamente. Exatamente. Então, é assim que essa fluência leitora, ela vai acontecendo conforme a criança lê. E isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para os pais dentro da clínica. Ah, porque ele está tendo muito problema para ler e tal. Tá, mas o problema, a gente vai tratar a base aqui na clínica, né, no espaço clínico. A gente vai tratar a habilidade que está, de alguma maneira, alterada, mas o treino precisa acontecer. A gente vai entrar com livrinhos que sejam simples, do interesse da criança, né? Porque a gente tem que adaptar para a criança não achar aquilo, né? Uma coisa e acabar rejeitando. Mas a gente tem que botar essa criança para ler. Inclusive, os disléxicos também. Principalmente, a dislexia, ela a intervenção na dislexia, ali é um processo de treino. Esse cérebro precisa treinar para ler. E disléxico aprende a ler. Óbvio que sempre vai ter essa alteração de base, sempre vai ter uma dificuldade ali, mas não é um monstro de 7 cabeças. Ele vai aprender a ler lendo. Não tem outra, assim. E a fluência, né, ela envolve a precisão, a curiosidade e a prosódia, né? Uhum. Então, assim, tem que ter uma integração entre essas habilidades, né? Então, aquela criança que demora muito tempo para fazer a decodificação, fonema, grafema, ela vai ter uma acurácia menor, né? Ela vai ter uma prosódia menor e ela vai consumir uma memória de trabalho maior aqui e vai sobrar menos memória de trabalho para ter compreensão, né? Uhum. Então, assim, ela não passou. Tem que ter a decodificação, fluência e compreensão. Não tem como ter compreensão se eu não tenho fluência leitora, né? Então, tem que passar pela fluência leitora para a criança conseguir compreender, né? Então, isso é importante também. E a criança, por exemplo, você dá um texto simples, um parágrafo só, por exemplo, para ler. E ela lê. Vamos pensar numa criança do 2º ano. Ela leu esse parágrafo. E você fala assim, me comenta um pouco sobre o que você leu, o que você entendeu. Eu não entendi nada. Ou seja, ela só decodificou, fez a conversão, mas não acessou o significado global daquele texto. Então, ali tem uma criança que precisa de uma ajuda, né? Pegando um pouco esse gancho da questão da leitura, hoje em dia a gente sabe que com o uso das telas, né, tem um grande desinteresse, principalmente dos adolescentes, em questão da leitura. Como você acha que a escola em si, ela pode ajudar esses pré-adolescentes ou adolescentes, até mesmo as crianças, né, que hoje em dia também têm muito acesso à tela, pode ser estimulado esse interesse pela leitura novamente? Como é que você acha que as escolas, professores, enfim, até os fonoaudiólogos também que são na escola, né? Bom, resgatando um pouquinho do que a gente vem comentando, raciocínio construindo até agora, a gente começou falando que o processo de aquisição de leitura, ele não começa no 1º ano da alfabetização, né? A gente hoje em dia está com um vilão muito grande, que é o celular.
né? Sim. O celular, dentre muitas outras alterações que e consequências que ele traz para a criança, ele traz um prejuízo muito grande na linguagem, né? A gente sabe disso. Sim. Agora, para aprender a ler, e a gente nem comentou sobre isso, mas é super importante, para aprender a ler, a criança precisa se apoiar no léxico, né? Ou seja, na sua língua. Não só nos sons, mas no conhecimento de mundo que forma esse léxico que ela tem. Léxico é o vocabulário que faz parte do domínio da criança quando ela entra, por exemplo, no primeiro ano para ser alfabetizada, né? Então, se eu tenho uma criança com muita exposição a eletrônicos, a tecnologia, espera-se que essa criança vá ter algum nível de prejuízo no léxico, né? Nesse conhecimento de mundo, na interação que ela tem, enfim. Não pode. Pré-adolescentes e adolescentes já é um público, né, complicado. mais complicado. Complicado. Todos nós já fomos adolescentes, né? Cada um com suas características, mas é uma idade, uma etapa bem complicada. Agora, eu acho que a escola, ela tem sim alguns recursos que ela pode empregar. Por exemplo, ela pode criar um clube de leitura, ela pode trazer a literatura para dentro da sala, acompanhado, por exemplo, de encenação, do teatro, em sala mesmo, né? E a criança vai precisar, né? O adolescente, o pré-adolescente vai precisar ler essa peça, essa obra, enfim, para poder encenar ela. Então, ele já, ali você já tem um acesso a uma leitura, né? Ela, pensando em aplicativos também, em tecnologia, ela pode criar um aplicativo para o colégio inteiro, não só para pré-adolescente ou para adolescente, mas para todo o processo de todas as fases. Ela pode criar aplicativos que incentivem com recompensas a leitura, por exemplo. Tem uma recompensa uma vez por mês para quem leu mais livros, ou para quem atingiu tanto de leitura por horas. Isso é legal, né? Ela pode criar feiras de livro, por exemplo, uma vez ao ano, uma feira do livro dentro do espaço escolar. Ela pode incentivar também recompensas através da criança ir na biblioteca e ser um leitor ativo. Enfim, existem várias habilidades, várias tarefas, várias, né, coisas que o colégio consegue fazer para incentivar isso, né? Eu acho que recentemente foi aprovada a lei celular zero, né? No espaço escolar. Isso já foi assim um ganho enorme, né? Porque infelizmente o celular ele tem essa capacidade de deixar a pessoa viciada naquilo. E dentro do espaço escolar, isso é muito triste, gente. A criança já fora do espaço escolar, ela já tem essa exposição excessiva, né, ao aparelho, e aí em cima, dentro onde ela deveria estar prestando atenção, se envolvendo na atividade, ela também pode ficar no celular. Então, achei isso É bem... importante distração, né? esse controle, né? Porque, assim, criança pequena, as habilidades preditoras para alfabetização, né, que são importantes. Você falou assim, desenvolvimento da linguagem oral, então um bom desenvolvimento do vocabulário, da sintaxe, da morfologia, de outras, né, da fonologia. Então, um bom desenvolvimento da linguagem oral, o contato com essa criança também, desde pequeno com as histórias. A mãe pode estar grávida já contando histórias para a criança, né? Então, expondo a criança a esse mundo letrado, né? E lendo poesias, livros adequados. Criança tomando banho, tem aqueles livrinhos para banho também. Criança vai crescendo também em contato com livros. Também a criança vai crescendo, culto também a gente sair, ir para uma livraria, tentar ir para uma biblioteca. As bibliotecas, assim, então, né, não tem tantas, mas assim, qual a biblioteca que tem aqui? Qual a livraria que tem aqui? Tem algum tipo de grupo que tenha contação de história, né? Contação de poemas, poesias, e também não ter o preconceito com os gêneros textuais. Não é só o gênero acadêmico que é importante, né? Então, assim, que tipo de gênero que a criança gosta, né? Então, assim, tem gibis, né? Então, assim, que tipo de historinha, que tipo de leitura, né? Então, aquele adolescente, ele gosta de gibi, ele gosta de Mangá. de mangá. Eles gostam Mangá é um muito. gênero, gente, né? Mangá. Então, assim, por que o preconceito? Então, sem o preconceito linguístico, sem o preconceito de letramento, né? Para a criança ter contato, o adolescente ter contato com aquilo que ela gosta, e a partir disso ela vai começar a entrar nesse mundo letrado.
Porque o gênero acadêmico é o gênero que a gente tá aqui falando, né, dessas habilidades, a gente Sim. tem que entrar no gênero acadêmico. Só que para a gente entrar no gênero acadêmico, muitas vezes a gente vai primeiro para outros gêneros, né? Tem gente que tem adolescente que gosta de romance, tem outro que gosta de ficção. Então, isso tudo é importante também para o bom desenvolvimento. Sem ter esse preconceito, não, tem que ser só o gênero acadêmico. Porque muitas vezes a pessoa que não lê vai chegar lá numa universidade e vai dizer, olha, não estou gostando não gosto de ler essa matéria, não gosto de ler. Mas se ela tiver contato com outros gêneros, né, Talvez ela comece. e aí começar a gostar daquela matéria, aquela disciplina, ela vai começar depois entrar para esse gênero acadêmico, né, de uma forma um pouco mais natural, Sim, né? criando Não, gosto por uma... Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava lá no ensino médio, começando o ensino médio, adolescente ali, né? O ensino fundamental 2 também, a professora trazia muitos elementos assim de Jane Austen, Oscar Wilde, Shakespeare. Aquilo é legal, é fantástico, assim, mas também ele tem coisas que o adolescente não vai se identificar, né? Então, Eu lembro de Machado de Assis, eu fui gostar de Machado de Assis depois, depois na É época do porque é uma doutorado. leitura muito difícil, com umas Muito palavras que a gente difícil. não usa hoje em dia. Então, às vezes, para adolescente, ele não vai gostar mesmo. Eu lembro que comecei a gostar quando estava fazendo doutorado e lendo um livro que foi uma réplica, uma resposta da Capitu, né? Porque se ela tivesse conseguido falar, teria uma resposta. E a partir disso, eu veio ler Machado de Assis. E adorei, Machado de Assis é fenomenal. Mas eu tive que ler outras leituras, Pra numa época que eu chegar estava ali. mais velha para chegar. Naquele momento que eu era adolescente, eu dizia, nossa, tá muito difícil essa leitura. Não me conectava, né? Então, às vezes, assim, deixar mais aberto para o adolescente poder escolher, eu quero mangá, né? Eu quero aquele do Diário de um Banana. Tem vários livros, né, que você pode Sim. entender o gosto, porque passa pelo gostar, né? Eu gosto de ler esse assunto, eu gosto desse assunto aqui, então eu vou gostar de ler sobre isso. Aquela criança que tem uma dislexia, um transtorno, você vai chegar e vai dar um texto escrito direto para ela vai dizer, eu não quero Vai ler, sair porque eu não correndo, né? gosto. Então, eu sempre digo assim, vamos pegar algo que a criança gosta. O que a criança gosta? A partir daquilo que a criança gosta, eu vou contar uma história oral para ela, depois eu vou fazer uma leitura compartilhada, eu vou criar um jogo sobre aquilo com ela. Então, daqui a pouco ela tá já escrevendo, tá lendo, ela não tá percebendo naquele contexto, né? Então, teve uma criança que eu lembro que ela gostava muito de maquiagem, uma adolescente. Só que ela não queria ler. Daí a gente começou, olha só a maquiagem. Primeiro falar sobre maquiagem, mostrar como que a gente poderia maquiar, trazer a maquiagem junto com ela. Depois a gente lia tutorial eu lia tutorial de maquiagem. Daí a pouco ela tava ali, ela começou a fazer uma leitura compartilhada comigo. Lê aí pra mim que eu tô vendo aqui o negócio do meu cílio. Ela começava me querendo ler. Daí a pouco a gente tava fazendo essa troca e ela já tava inserida nesse mundo e verificando que era importante ler. Já estava começando a ler também, claro, trabalhando as habilidades de processamento fonológico, né? Outras habilidades que a gente também trabalha em terapia, né? É entender o individual de cada criança, né? Exatamente. Sempre, né? Acho que vai muito da influência também de casa, né? Se ela já tá num ambiente que já é estimulado, que o uso de telas ele é limitado, e você vê os seus pais, as pessoas lendo, então ela já vai conhecendo esse mundo, já vai tendo experiência do que é ler. Às vezes, antes dela aprender a ler, ela já tá vendo aquelas pessoas lendo, então isso já vai criando para ela uma consciência mesmo Também. daquilo. Se ela só tá num mundo cheio de telas, onde as pessoas só estão no celular, que hoje em dia é assim, né? Ela não vai percebendo mesmo que tem a leitura, não vai se interessando. Exatamente. Perfeito. Tudo pouco errado, triste. assim, A né? importância que ela dá pra leitura Influência. também, né? A É. influência. Influência. Vai direto. Acho que a Tati também estava falando agora sobre a questão do fonoaudiólogo, né? De Sim. como ele pode atuar. Então, sempre pensar numa terapia individualizada, né? Ver a pessoa, não adianta a gente entregar um texto corrido, né? E sem representar, né? O Sim. paciente, o usuário, né? Pode até deixar a criança traumatizada sem ter interesse depois de Aquilo voltar. tem que fazer sentido para ela, né? E você pode trabalhar a habilidade de processamento fonológico com algo que a criança goste Isso. também, utilizando um texto, uma leitura, um joguinho que faça sentido para ela. As coisas não precisam ser separadas. Eu vou trabalhar só o processamento, só a consciência, ou trabalhar só o gosto da criança. Eu posso unir Tem que isso, ser cara. integrado. Sim. Integrar, né? Exatamente. Mas acho que a gente já pode ir encaminhando para o fim, né? Esse episódio. Queria agradecer você por ter vindo, Yannis. Foi muito bom te ter aqui. Obrigada. Acho que essa conversa foi muito rica, né, meninas? Vocês querem falar alguma coisa? Não, complementando o que você falou, acho que foi muito proveitoso, tanto para a gente quanto para as pessoas que vão ver esse vídeo.
Eu acho que é um assunto extremamente importante que deve ser falado, principalmente esse final que a gente falou de tecnologia, né? Acho que isso é um assunto que a gente deve falar, porque está muito em alta até a questão dos celulares que não estão podendo mais ser usados nas escolas, então o pessoal fica com muita dúvida sobre isso, então acho importante ter alguém com propriedade mesmo para falar esse assunto. E muito obrigada também Obrigada pela a presença, vocês. professora Tati, pela oportunidade. Sim. Obrigada. Foi Obrigada. maravilhoso estar Foi aqui muito hoje. bom. Foi muito Mas- agradável. Foi. Ai, muito bom. Eu queria só te fazer uma pergunta final, se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente. Enfim, É. alguma frase final. A professora Tatiana também. Alguma Pode falar mensagem que depois eu final. falo. Não, só agradecer, porque esse é um tema que é bem atual, né? E eu acho que ele é atemporal, Uhum. porque aprender a ler é uma habilidade que a gente tem há séculos, né? Que é uma habilidade super importante e que dela depende, a partir do momento que a gente aprende a ler, para o resto da vida a gente vai usar a leitura para Sim. tudo, ela permeia todos os, né, os meios e os lugares que a gente transita. Então, se a gente desse um pouquinho de importância para a relevância que ela tem na vida do indivíduo, a gente conseguiria, de alguma maneira, trabalhar numa prevenção, por exemplo, que é fundamental, porque correr atrás do prejuízo depois é mais complicado, né? É. E a fonoaudiologia, ela tem esse poder, vamos falar assim, não um poder poderoso, mas um poder bom, né? De conseguir levar esse conhecimento, né, para as crianças e, de alguma forma, ajudar na vida delas, daquelas que precisam mais, né? E a gente tem que ter igual vocês falaram, essa noção de que a gente está tratando um indivíduo que tem características únicas e que para esse indivíduo, esse mundinho é o mundinho dele. A gente tem que entrar no mundinho dele para conseguir levar ele para o nosso lado também, né? E eu sou apaixonada pela leitura, pela terapia também de alterações de linguagem oral e escrita, então foi um prazer enorme. Obrigada. Obrigada. Muito bom estar aqui com você, Jane, né? Nesse momento aqui a gente já tem participado de várias atividades aqui, foi nossa aluna, né? É sempre um prazer estar aqui, né? Então, trabalhar, falar de leitura e escrita é algo, para mim também é muito significativo. Se a gente for pensar, né? A leitura é algo que foi criado, né? Foi uma invenção cultural, né? A linguagem oral foi desenvolvida, na verdade a gente tem uma predisposição biológica, a gente adquire a linguagem oral pelas interações, mas a linguagem escrita precisa ser aprendida, né? E na nossa sociedade ela é muito importante e a gente vê, né? O que uma pessoa analfabeta ela sofre hoje em dia, né? Um preconceito, a falta de inclusão numa sociedade que é muito dependente da leitura, né? E também aquelas crianças que têm transtornos, que têm dificuldades de aprendizagem, né? Tipo, quanto que elas não ficam excluídas, quanto que não, o emocional delas não é abalado, né? Sofre bullying, né? Então tem várias questões que a fonoaudiologia ela tem um papel essencial nesse processo, né? De identificar essas crianças, de tratar essas crianças, né? De forma preventiva, remediativa, né? Ou de intervenção, né? E também tá na escola junto com os professores nos diferentes espaços, né? Que a gente consiga difundir mais a importância da leitura, né? Para todas as pessoas, né? Porque eu sempre falo, com a leitura a gente conhece o mundo inteiro, né? A gente se aproxima, a gente aproxima corações, né? Na hora que a gente vai ler um poema, ou a gente vê alguém cantando uma música que toca o coração da gente, né? Ou que a gente lê um livro, nossa, esse livro é muito bom, quem foi esse autor que escreveu, né? Então a leitura ela une as pessoas, ela conecta, né? A gente ao mundo, né? Ainda mais esse mundo que é socialmente dependente também da leitura, né? Que a gente utiliza muito, né? Então foi um prazer, meninas, ter todas vocês aqui com a gente. Obrigada. As meninas que estão aqui nos bastidores também. O William, que está aqui, que a gente não está vendo, mas a Patrícia também, que estão arrumando todo esse estúdio lindo aqui na UF para a gente estar com vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada.